Olá pessoal, estamos nesse momento dando início a mais uma aula do nosso treinamento de algoritmo. Vamos estar falando agora sobre variáveis de memória. Eu sou Luiz Carlos, o seu professor. Variáveis é tudo que está sujeito a variações, instável ou inconstante. Quando falamos de computadores, o volume de dados a serem tratados é muito grande e diversificado. Desta forma, os dados a serem processados são bastante variáveis. Todo dado a ser armazenado na memória do computador deve ser previamente identificado, segundo seu tipo: inteiro, real, caractere e lógico. Primeiramente, é necessário saber o tipo de um dado para depois fazer o seu armazenamento de forma adequada. Imagine a memória de um computador comparada a um arquivo com várias gavetas, onde é possível guardar apenas um valor por vez. Como em um arquivo, essas gavetas devem estar identificadas por uma etiqueta com um nome. O nome de uma variável é utilizada para sua identificação e representação em um programa de computador. Ou seja, utilizamos as variáveis com seus definidos tipos, inteiros, reais, caracteres e lógicos, para que seja trabalhado. Isso vai ficar na memória do computador. Então, quando criamos uma variável, damos um nome para uma variável, automaticamente ela vai ficar armazenada na memória do computador como se fosse uma gaveta de um arquivo. Vai ficar representado na memória do computador o espaço para ser armazenado a sua informação. Vamos a algumas dicas para a criação de variáveis. O nome de identificação de uma variável pode utilizar um ou mais caracteres, limitando-se às restrições da própria linguagem formal de programação em uso. No caso de português estruturado que estamos usando, essa limitação não existe. Ou seja, dependendo da linguagem de programação que estamos utilizando no nosso trabalho, ela tem uma regra no qual ela restringe o tamanho de uma variável. Mas no nosso caso de estruturado, essa limitação não vai ser existente. O primeiro caractere de identificação do nome de uma variável não pode ser, em hipótese nenhuma, numérico ou um caractere especial. Devemos sempre começar com caracteres alfabéticos. Não devemos utilizar números no início e nem caracteres especiais, como arroba, parênteses, sinal de adição, subtração, divisão. O que podemos utilizar em algumas linguagens de programação, no início, é utilizar o underline, que é o símbolo como se fosse um sinal de subtração abaixo. Na definição de um nome composto para a variável, não pode haver espaço em branco. Utilizar o caractere underline, ou seja, se eu quero criar uma variável composta, por exemplo, salário mensal, entre salário e mensal eu colocaria um espaço em branco. Nesse espaço em branco eu substituo ele por um underline. Jamais uma variável pode ser definida com o mesmo nome de uma palavra que representa um dos comandos ou instruções de uma linguagem de programação. Não podemos criar a variável com o nome, por exemplo, no nosso português estruturado, que já vimos no primeiro algoritmo, escreva. Eu não posso ter uma variável com esse nome, porque ela já é utilizada pela linguagem de programação nossa de português estruturado. Um exemplo, write. Eu não posso utilizar isso se eu estiver utilizando o Pascal. Não posso utilizar print se eu estiver utilizando a linguagem C, por exemplo. Isso aí, pessoal, estamos encerrando mais esta pequena aula de variável. Temos que tomar bastante cuidado na definição de variáveis. Ela é de suma importância, pois ela é totalmente utilizada na memória do computador para fazermos os nossos softwares. Isso aí, pessoal.
Até a próxima, muito obrigado. Dê um like lá no nosso canal e inscreva-se já. Muito obrigado e até a próxima.